Falando um pouco mais sobre a importância da consideração do leitor real dentro desse campo de estudo, há aí um conflito que é colocado e que é gerado pelo próprio campo de investigação, que demanda uma relação difícil entre os aspectos propriamente científicos da pesquisa e aspectos que são didáticos e que precisariam estar também considerados na mesma pesquisa. Enfim, trata-se de pensar numa relação necessária entre quais são os direitos do texto e quais são os direitos do leitor. Se eu tiver que pensar em categorias, né, dentro dos estudos literários, por exemplo, considerar essa categoria do leitor real é um pouco aceitar que o leitor real hoje, que está na sala de aula, travando diariamente a relação com os seus professores, de que esse leitor muitas vezes não se dobra ao protocolo colocado para o leitor implícito. E essa é uma dificuldade para lidar com esse leitor na sala de aula. E que precisa ser motivo, objeto de reflexão também das pesquisas. O que fazer quando o que eu tenho lá no fim, como resultado de leitura prazerosa, é justamente a leitura subjetiva do leitor e não aquela que o texto esperava que ele fizesse. Então, esse é um impasse grande. Acredito que não tenhamos ainda uma resposta para isso, mas acho que é uma bela entrada, né, para a gente pensar nesse problema. Sabe que tem um pesquisador francês que está tratando bastante desse assunto, Gérard Langlade, junto com a Anne Huxel, mas ele especialmente traz em alguns de seus trabalhos exemplos muito interessantes desse leitor real dando depoimento sobre a sua própria relação com o texto, né? No caso, ele cita Marthe Robert, que é uma grande teórica do romance e que ela própria se questiona, né, o quanto a sua subjetividade teria interferido na forma como ela entendeu Madame Bovary em certas passagens, porque algumas reminiscências, principalmente da infância, eram muito presentes quando ela lia algumas frases, né? Então, ele cita exemplos como esses, né, mostrando que nós não temos o controle disso. E muitas vezes esse engessamento ele não vai levar a uma mediação obra-leitor. Nós estamos habituados a dizer para os nossos alunos que o que caracteriza o texto literário é a sua abertura, a possibilidade de que o leitor entre nesses espaços vazios e que os preencha, não é, com o seu sentido, mas, na verdade, por outro lado, exigimos dele que ele preencha esses espaços exatamente com aquele protocolo que nós pré-definimos a partir de um estudo rigoroso das categorias, né, e de categorias implícitas ao texto, que tanto defendemos. E muitas vezes o preenchimento desses espaços, ele acontece, evidentemente que ele acontece, mas ele vai levar para dentro as mais diversas situações que podem interferir neste protocolo. Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho até que esse é um processo natural da leitura. O que está faltando é o acolhimento disso, para então, no embate entre, não é, reação subjetiva do leitor e estudo do texto a partir de um aporte técnico, né, que
que também não pode ser descredenciado, promover o encontro, né, do aluno com o texto. Acho que isso é um grande desafio. É mais cômodo a gente rejeitar num primeiro momento essa leitura subjetiva. É claro que ficar só nela também pode ser muito equivocado e levar a uma ação sem sentido e sem finalidade. Mas acho que a finalidade primordial, quando se pensa um processo de formação, é garantir que o corpo a corpo se estabeleça, né? Que essa união prazerosa se estabeleça. A exemplo do que Clarice coloca no final do conto Felicidade Clandestina, uma relação corporal, íntima e até erótica com aquilo que se lê. Essa experiência, sim, uma vez adquirida, acredito que não é perdida nunca mais. E o exercício dela é fatalmente seletivo. A partir daí, o leitor adquire instrumentos próprios para suas seleções, né? Seleções que ele vai ter consciência de que são as dele, do ponto de vista daquelas idiosincrasias mais secretas e que ele não vai dividir com ninguém, e seleções de leituras onde ele vai entrar à vontade por esse texto e depois, com propriedade, poder falar sobre ele, se sentindo dentro do texto, não fora dele, um espectador quase que autômato dele. Não se pode falar de literatura para um aluno se não se tem com ela alguma intimidade. Então, eu acho que o professor que vai trabalhar com a literatura, seja ele da educação infantil, das séries iniciais do ensino fundamental e depois das séries finais e do médio, né? Se ele não é um leitor de literatura. Então, os cursos de letras atualmente são aqueles, é o curso de graduação que insere o estudo da literatura como parte obrigatória do seu currículo. Mas o que dizer, então, dos profissionais que vão trabalhar com as crianças da educação infantil, das séries iniciais do ensino fundamental e que vêm de outra área de formação que não das letras? Então, é a questão desse diálogo entre as áreas que, no caso, se a pesquisa conseguir promover, acredito que vai reverberar também lá na formação dos profissionais, né? Então, o leitor em formação, ele só se convence de que é bom se tornar leitor se diante dele estiver um leitor convencido de que é gostoso ler, de que é bom ler. Não gostoso no sentido do engodo, né? A propaganda de que ler é fácil, de que ler é prazer do início ao fim, de que ler é mágico e que pode atuar na nossa mente, né? A leitura literária poderia atuar na nossa mente quase como um entorpecente que nos tiraria deste mundo e nos levaria para uma espécie de idílio. Não, eu acho que essa propaganda enganosa da leitura fácil, ela precisa ser evitada. Mas se o leitor que estiver à frente do aluno for um leitor consciente do que significa a leitura para ele, e de que, embora não seja fácil, ela ainda vale a pena, porque ela pode proporcionar uma experiência que é única e que nenhuma outra forma de produção, nenhuma outra forma de sistematização da fantasia pode me trazer, né? Então, eu acho que as chances de que esse aluno se torne um leitor são maiores. Não garantidas, mas são maiores. Então, eu acho que a via ela é de mão dupla, mas se do lado do professor eu preciso ter 100% de garantia de que ele seja leitor,
para garantir um mínimo de êxito aqui no universo dos alunos, né, eu preciso que 100% dos alunos consigam enxergar nesse formador de leitor um leitor convencido da importância da leitura e não um propagandista da leitura, que não é leitor e que ainda por cima fica dizendo para os alunos que ler é fácil. Ler não é fácil, né? Vale a pena, mas a leitura não é algo que a gente nasce sabendo fazer. E é muito difícil aprender a ler, porque para isso a gente precisa enfrentar uma série de obstáculos. Obstáculos que a gente já começa a enfrentar na infância quando nós somos confrontados com o exercício da abstração. Então, dizer a um leitor em formação que ler é fácil e mágico é vender uma ideia enganosa. E quem disse que só o que é fácil é bom? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer para os alunos, né? Não é só o que é fácil que é bom, pelo contrário, adquirir uma competência e uma habilidade que exige de mim um grande esforço e a superação de um grande obstáculo é proporcionar que eu adquira um bem que me torna muito forte ou muito mais forte diante do mundo, diante de mim mesma, diante do outro.